Oi, gente. Hoje eu quero falar de uma das coisas que aconteceu comigo que me deixa muito feliz. Eu queria falar hoje sobre a Unicamp, que é a faculdade que eu faço, e dar algumas dicas que eu sempre vi em videoaulas e dessa vez eu decidi fazer para que eu possa passar a minha experiência e quem sabe poder ajudar alguns de vocês, quem sabe. Então, vamos pro vídeo. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o período de estudos. Bem, eu me formei o ano passado, no terceiro ano, e eu não estudei o ano inteiro pro vestibular. Eu fazia a ETEC no período da manhã e à tarde eu fazia um curso técnico do Senai. Então não me sobrava muito tempo, sobrava só o período da noite, e esse período da noite eu me focava em estudar as matérias que eu tinha na escola e no Senai, então não sobrava quase nada pro vestibular. Ah, e o que eu tinha de tempo, eu usava só pra uma coisa pro vestibular. Eu usava pra redação. Eu treinei muito redação no meu terceiro ano, porque eu era péssimo, então eu decidi focar pra fazer uma coisa bem feita, porque redação é muito importante. Então eu só fui começar a estudar mesmo depois do meio do ano. Depois de julho, comecei em julho e agosto. E, bem, daí foi esse período mesmo que eu foquei mais no vestibular, mas assim, não foi aquela coisa intensa de estudar todos os dias um determinado tempo. Enfim, o que eu tô tentando dizer pra vocês é que eu não tinha um plano de estudos. Eu não tinha uma grade com horário falando, olha, da terça-feira à tarde, de tal hora a tal hora vai ser história, depois vai ser geografia. Eu não tinha isso porque pra mim não funcionava. Eu às vezes não focava, às vezes eu não tava preparado pra tipo, estudar aquela matéria. Eu não tinha vontade, entendeu? Então eu fui estudando mais por mim mesmo, pelas matérias que eu via que eu tinha dificuldade, eu não manjava e sempre caía em vestibular. Por exemplo, biologia orgânica, não tem como você não saber. Trigonometria e matemática, história do Brasil, sabe? Essas coisas que mais pegam nos vestibulares. Então, eu decidi focar nessas matérias, entendeu? Na verdade, nesses assuntos, não é nem nessas matérias. Eu ia mais por assunto que por matéria. Tipo, hoje eu vou ver história. Não, eu ia por assunto que eu via de história que eu precisava estudar. Então, eu estudava. Eu usava, então. Uma coisa boa pra vocês verem é matérias que mais caem no vestibular. Sempre tem sites que falam isso, então vocês procuram e vê qual vocês têm dificuldade e foca nessas matérias, nesses assuntos. Porque isso ajuda muito, porque realmente cai todo ano, gente, não tem outro jeito. Vocês têm que ver qual é o método melhor para estudos. Bem, o meu era esse, porque às vezes funciona pra mim, não pode funcionar pra vocês, entendeu? Outra coisa, gente, eu sempre fazia questões anteriores da prova da Unicamp, da Unesp. O Unesp era o que eu mais fazia, porque eu queria mais Unesp do que o Unicamp. Mas eu sempre fazia. Gente, sempre faz as questões, porque muitos assuntos repetem. Às vezes até as mesmas questões, eles mudam algumas coisas e as caem iguaizinhas. Se informar de como que é a prova, porque dependendo do vestibular, são padrões diferentes. Tipo, a Unicamp tem uma prova de um jeito, a Unesp tem de outro, e a USP tem de um outro jeito. Principalmente, isso fica mais evidente na segunda fase. É muito importante você prestar atenção e focar no vestibular que você quer passar. Uma dica pra você, gente. Quem pode fazer cursinho, faça. Porque cursinho é muito bom, ajuda bastante. É específico pra isso, gente. Então, quem tem condições, quem tem tempo, faz sim, que é muito bom. Bem, eu não fiz o cursinho, eu estudei por conta mesmo. Mas como eu disse pra vocês, eu não tinha uma regra. Às vezes eu podia ter ido melhor, até porque o meu curso não era tão concorrido. Então eu não via necessidade tanto de fazer um cursinho. Mas se você está prestando para um curso que você sabe que é concorrido, como engenharia, medicina, faz sim, gente, porque vai valer a pena. Porque o cursinho vai garimpar você. Não aprendi polinômio no meu ensino médio. Então eu não fazia ideia de como era a matéria, mesmo dando uma revisada em casa, eu não sabia, entendeu? Então o que eu fiz foi, tipo, ler a questão, tentar ver que não consegui, eu já fui pra próxima logo em seguida. Eu nem tentei tanto assim, sabe? Tentei, mas não tanto, viu? Que você não sabe, pula, acabou. E, gente, ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então acabou a prova, eu fiz, vi que eu tinha acertado um bom número de questões. Eu fiquei, meu Deus do céu, será que eu vou passar? Será que eu não vou? Eu não parava de pensar na prova, não parava de pensar nas questões, nos meus chutes, nas questões que eu acho que eu acertei, nas que eu errei.
Ai, é horrível essa ansiedade de atestar o resultado da prova, mas, gente, a dica que eu tenho é ficar. Gente, não pensa na hora da prova. E você fez a prova, tira essa semana ou 2 semanas depois que você fez a prova pra descansar, pra relaxar, pra ir no cinema, pra fazer qualquer outra coisa que não seja didática. Vocês têm que ter esse tempo pra relaxar entre a primeira fase e a segunda fase, caso você tenha passado. Mas caso também não tenha passado, gente, não é o fim do mundo. E isso tudo que eu tô falando é pra primeira fase. Gente, se preocupem com a primeira fase, não se preocupem com a segunda antes. Então, tipo, até eu fazer a primeira fase, eu nem li as questões da segunda fase. Nem... Na verdade, eu não tinha muita noção do que era a segunda fase. Eu sabia que era dissertativa, mas não sabia como era, como que eu ia fazer, como eu ia me preparar. Não via videoaula sobre isso, via só sobre a primeira fase. Então é muito importante vocês focarem na primeira fase. Depois, se você passou, ok, vamos focar na segunda fase. E daí, na verdade, eu foquei muito na segunda fase, porque eu passei na segunda fase da Unesp, da Unicamp. Eu não prestei USP porque chegou o dia de pagar, daí eu falei, já paguei a Unicamp, já paguei a Unesp, não vou querer pagar a USP. Então eu só fiz Unicamp e Unesp. E passei na segunda fase das duas. Então eu tinha bastante tempo pra estudar, porque a da Unesp saiu antes do resultado, então eu já sabia que eu tinha que estudar pra alguma segunda fase. Então eu já comecei a estudar bem antes do que a segunda fase da Unicamp, que eu iria estudar, no caso. Gente, sobre os livros da Unicamp. Pra quem não sabe, a Unicamp tem uma lista de livros possíveis que podem cair nas questões. Eu não li, eu vou falar sinceramente, eu não li nenhum livro, mas eu li a resumo e a minha professora do ensino médio foi ótima e ela sempre discutia os livros na minha sala de aula, então por isso eu sabia mais ou menos o que tratavam as histórias. E não é só livro que é cobrado também, tem contos nessas listas também. Os contos eu li porque eram menores e eram mais fáceis de ler. Então, então a minha dica é: leiam os contos e leiam análises e vídeos sobre o livro, que me ajudou também um pouco. Porque até a análise da minha professora, mano, foi muito útil. Tanto que caiu uma questão de um conto, e esse conto foi o único que eu não li da lista, fiquei muito bravo. Foi o único conto que eu não li da lista, mas minha professora tinha feito análise na aula, então eu tinha total foco. Então, gente, procura análise que vai ajudar bastante. Eu espero que eu tenha dado algumas dicas boas sobre como eu estudei e como é o vestibular. Lembrem que se não der certo nem na primeira nem na segunda fase, sempre tentar de novo e que isso é uma experiência, igual a Unesp foi uma experiência pra mim. Eu não passei na Unesp, passei na Unicamp e a da Unesp era bem menos concorrido. E para vocês verem como o nervosismo e você saber o método da prova em si muda. Eu sabia como mais o foco da minha prova da Unicamp e da Unesp não sabia nada, eu fui sem saber como era a prova, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer, o que eu podia fazer e o que eu não devia fazer. Então é isso, gente, é pesquisar sobre o seu vestibular, como é e como que tudo vai dar certo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like pra mim e se inscreva no meu canal para mais vídeos como esse. E é isso, tchau. Vocês botam a cara no salma lá.